Bom dia. O momento de reflexão de hoje é pegar todas as dicas possíveis para ampliar a visão de outras pessoas. Daí a pergunta é: como que devemos fazer isso, né? Sendo que muitas vezes a gente não consegue ampliar o nosso próprio conhecimento, né? Não sabemos lidar com emoções que acontecem no dia a dia, vários fatores. Mas quando você tenta ajudar outra pessoa a desenvolver o seu conhecimento, você acaba se desenvolvendo também de uma forma muito mais rápida, de uma maneira muito mais interessante. É incrível como que esse pensamento humano. Eu sigo um manual, né? O manual que eu sigo é a Bíblia. Muitos não acreditam, né, que existe um Deus tal, mas eu acredito que existe um Deus. E no meu entendimento, quanto a gente busca entender mais esse Deus, a gente se torna mais semelhante a Ele. É a mesma coisa, você for estudar, por exemplo, você tirar uma carta, você passar na faculdade, para você fazer um curso básico. De qualquer forma, quanto mais você estuda sobre aquele assunto, aquele determinado assunto, você fica mais perto de uma perfeição. Assim eu acredito também que seja quando a gente busca o conhecimento da existência de um Deus. Quando a gente busca esse conhecimento, assim, eu quero mais aprender como que Jesus andava, como que Jesus falava com as pessoas, como que ele fazia para desenvolver o conhecimento das outras pessoas. Como que ele se dava com a situação que ele sabe de todas as coisas e ele não interferia no seu modo de pensar, modo de agir, forçando a pessoa a pensar uma forma negativa de prejudicar outra pessoa. Agora você fala assim, não tô entendendo nada que você está falando. Mas fala de uma modo mais simples. Muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, mas elas têm medo de chegar em você e perguntar. Muitas vezes, nós mesmos, por nosso orgulho, por a gente achar que está certo, ou talvez a gente está mesmo certo, mas a gente não tenta buscar outras fontes de conhecimento, outra maneira de ver para resolver tal situação. E muitas vezes o nosso orgulho atrapalha o desenvolvimento de outra pessoa.
Um exemplo que eu posso falar: a pessoa está fazendo um determinada atividade, daí você olha e chega nela e fala: tá errado essa atividade aí. Talvez você tenha esse conhecimento, você já fez muitas vezes, ou talvez você nunca mexeu com isso, com a atividade que a outra pessoa está fazendo. Mas quando você aplica essas palavras, esse argumento com a outra pessoa, ela acaba bloqueando a sua forma de pensar, o seu cérebro, acaba rejeitando tanto a sua pessoa quanto as palavras que foram ditas a ela. Então, como que devemos fazer nessa situação para ampliar a visão dela, ampliar o conhecimento dela? Assim, ó, olha, é uma das maneiras, né? Cada um tem um jeito, né, de ver. Mas uma maneira que eu achei mais adequada é assim: posso te ajudar? Eu vi que o seu trabalho é muito bom, que você fez. Eu tenho outras formas de fazer essa atividade aí. Posso te mostrar? Tá vendo? Daí acontece, alguns vai, talvez até rejeitar também, mas pelo menos quebra uma parte do medo da outra pessoa. E também você, quanto mais você trabalha nisso, você também tenta adaptar melhor as situações. Você vê outras visões, como abordar uma pessoa, por exemplo, na venda, vender um produto em si, pode usar isso, entende? Não só com a família em si, a criança que está se desenvolvendo. Muitas vezes que eu vejo os pais: filho, você está vendo que porcaria que você fez aí? Mas sendo que fala assim: filho, vamos fazer dessa maneira, ó. Assim não faz isso não, porque pode machucar, ou não dar certo. Ou vamos tentar dessa maneira sua, mas eu acho adequado de outra maneira, filho. Entende? Ampliar a visão das pessoas, não fechar: isso está errado, isso não deve fazer, você é doido, você é burro. A gente que usa essas expressões para com as outras pessoas, a gente incapacita o nosso desenvolvimento e incapacita o desenvolvimento de outra pessoa. Então, tenta ver várias situações, linguagem corporal, por exemplo, as palavras dela que ela diz, se coincide os movimentos do corpo, se bate. Talvez ela fala só, exemplo: não preciso de ajuda, não, muito obrigado. Só que no fundo do coração dela precisa daquela ajuda. Então tem que ver várias visões para poder ajudar as outras pessoas. Tenta não julgar elas. Eu acredito que existe um Deus, enquanto a gente busca mais saber sobre esse Deus, a gente acaba se tornando semelhante a Ele. Exemplo que tem na Bíblia, que as pessoas julgavam uma mulher: olha, na lei de Moisés, devemos apedrejar ela. O que você diz, Rabi? Não sei, é mais ou menos isso, eu acho que é na Bíblia. Depois vocês pesquisam isso lá pra ver. Daí Jesus olhou e falou: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Depois ele olha para a mulher e fala: ninguém te julgou? Quem sou eu para julgar você? Entende? Jesus fez as pessoas avaliar outra forma do que julgar a pessoa pelo erro que ela cometeu.
Então a gente devemos fazer isso. Não ficar julgando as pessoas. Tenta ajudar as pessoas a não ficar julgando, criticar. Criticar é fácil, falar, ah, você tá errado, você tá certo. Agora eu quero ver você vai lá mostrar de exemplo e fazer. Esse é o momento de reflexão do dia hoje. Pega todas as dicas possíveis para ampliar a visão de outras pessoas. Obrigado. Tenha um bom dia. Fique com Deus.